Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 227, vamos ler Jeremias capítulo 4, Ezequiel capítulos 31 e 32 e Provérbios capítulo 14, versículos de 17 a 20. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo e você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um episódio novo. Ou seja, todo dia, né? Então, fique à vontade para se inscrever, caso você queira fazer isso. Se você não quiser, tudo bem, vida que segue, porque é o dia 227 e, como eu disse, vamos ler Jeremias capítulo 4, continuando a história incrível desse profeta, e também os capítulos 31 e 32 de Ezequiel. A gente está chegando meio que no fim do livro de Ezequiel, e por conta disso vamos ver mudanças aqui no livro de Ezequiel, mas só daqui uns dias. Por enquanto, ainda vai continuar falando do Egito, da Assíria, e essas nações que serão julgadas pelo Senhor também. Hoje também vamos ler versículos 17 a 20 do capítulo 14 de Provérbios. O livro do profeta Jeremias, capítulo 4. Se queres voltar, Israel, volta para mim, oráculo do Senhor. Se afastas de mim tuas execrações, não irás errante. Se juras pelo Senhor com verdade, justiça e direito, as nações desejarão tua felicidade e tua fama. Assim diz o Senhor aos habitantes de Judá e Jerusalém. Lavrai os campos e não semeeis espinhos. Tirai o prepúcio de vossos corações em honra do Senhor, habitantes de Judá e Jerusalém. Não aconteça que, por causa de vossas ações más, se inflame como fogo a minha cólera e arda inextinguível. O inimigo do norte. Olhai-o subir. Anunciai-o em Judá, apregoai-o em Jerusalém. Tocai a trombeta no país, gritai a plenos pulmões. Congregai-vos em marcha para a cidade fortificada. Levantai a bandeira em direção a Sião. Depressa, não fiqueis parados, pois eu trago do norte a desgraça, uma grande calamidade. O leão sobe do mato, sai de sua guarida. Está em marcha um assassino de povos para arrasar teu país e incendiar tuas cidades, deixando-as despovoadas. Por isso, vesti-vos de pano de saco, fazei luto e gemei, porque não cede o incêndio da ira do Senhor. Naquele dia, oráculo do Senhor, se acovardarão o rei e os príncipes, se apavorarão os sacerdotes, se perturbarão os profetas. Eu disse, ai, Senhor meu, realmente enganaste este povo e Jerusalém, prometendo-lhe paz, ao passo que temos a espada no pescoço. Naquele tempo dirão a este povo e a Jerusalém, um vento sopra das dunas do deserto para a capital do meu povo. Não vento de aventar nem de peneirar, mas vento de furacão às minhas ordens. Agora cabe a mim pronunciar sua sentença. Olhai-o avançar como uma nuvem, seus carros como um furacão, seus cavalos mais rápidos que águias. Ai de nós, estamos perdidos. Jerusalém, lava teu coração de maldades para te salvares. Até quando se aninharão em teu peito planos criminosos? Escuta o mensageiro de Dan, o que anuncia desgraças na serra de Efraim. Dizei-o aos pagãos, anunciai-o em Jerusalém. De terra distante chega o inimigo, lançando gritos contra os povoados de Judá. Como guardas de campo te cercam, porque te rebelaste contra mim, oráculo do Senhor. Tua conduta e tuas ações trouxeram-te essas coisas. Esse é teu castigo, a dor que te fere o coração. O alarido de guerra. Ai, minhas entranhas, tremem as paredes do meu peito. Tenho o coração perturbado e não posso calar. Porque eu mesmo escuto o toque de trombeta, o alarido de guerra. Um golpe chama outro golpe. O país está desfeito. De repente ficam destroçadas as tendas e num instante as barracas. Até quando terei de ver a bandeira e ouvir a trombeta alertando? Meu povo é insensato, não me reconhece.
São filhos nécios que não entendem. São hábeis para o mal, ignorantes para o bem. Olho para a terra, causa informe. Para o céu, está sem luz. Olho para os montes, tremem. Para as colinas, dançam. Olho, não há homens. As aves do céu voaram. Olho, o jardim é um deserto. Os povoados estão arrasados pelo Senhor, pelo incêndio de sua ira. O grito de Sião. Assim diz o Senhor: o país ficará desolado, mas não o aniquilarei. A terra guardará luto, o céu em cima escurecerá. Eu o disse e não me arrependo. Pensei e não volto atrás. Ao ouvir os cavaleiros e arqueiros, fogem os habitantes. Põem-se em grutas, escondem-se no mato. Escalam as rochas e a cidade fica abandonada, sem um habitante. E tu, o que fazes que te vestes de púrpura, te adornas de ouro, alargas os olhos de preto? Em vão te embelezas, teus amantes te rejeitam, só procuram tua vida. Ouço um grito como de parturiente, soluços como no primeiro parto. O grito angustiado de Sião, estirando os braços. Ai de mim, desfaleço, pois me tiram a vida. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 31. Contra o faraó. 1. No ano 11º, no primeiro dia do terceiro mês, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, dize ao faraó, rei do Egito, e à sua tropa: com quem pareces em tua grandeza? Olha para a Assíria, cedro do Líbano, de copa magnífica, fechada e sombria, de estatura gigante, cujo topo se destaca entre as nuvens. As chuvas o criaram, as águas subterrâneas o elevaram. Com suas correntes lhe rodeavam o tronco e faziam seus canais seguir para o arvoredo da campina. Assim se empinou por cima das árvores da campina. Tornou-se espessa sua ramagem, dilatada sua copa, graças aos seus canais caudalosos. Aninhavam em sua ramagem as aves do céu, pariam sob sua copa as feras selvagens. À sua sombra se abrigavam multidões de povos. Era magnífico por sua corpulência, pela envergadura de seus ramos, pois afundava sua raiz em águas abundantes. Os cedros do jardim dos deuses não o ultrapassavam, nem os abetos competiam com a ramagem dele, nem os plátanos igualavam sua copa. Nenhuma árvore do jardim dos deuses podia competir com a formosura dele. Eu o tornei magnífico, espesso de ramos, e o invejavam as árvores do paraíso, do jardim dos deuses. Pois bem, isto diz o Senhor: por ter empinado sua estatura, e ter erguido seu topo até as nuvens, e ter se orgulhado por sua altura, eu o entreguei à mercê da nação mais poderosa, para que o tratasse segundo sua perversidade. Os bárbaros mais ferozes o cortaram e o jogaram pelos precipícios. Pelos vales foram caindo seus ramos. Sua copa se foi desgalhando pelas correntezas do país. De sua sombra fugiram os povos da terra, deixando-o abatido. Aninharam-se em seus escombros as aves do céu, e em sua copa se abrigaram os animais selvagens. Para que não empinem sua estatura as árvores bem regadas, e não ergam seu topo até as nuvens, nem os bem regados confiem na sua altura, pois estão todos destinados à morte, ao profundo da terra, em meio aos filhos de Adão que descem à cova. Isto diz o Senhor: no dia em que ele desceu ao abismo, vesti de luto o oceano, detive suas correntes, as águas caudalosas pararam. Enlutei por ele o Líbano, por ele o arvoredo da campina perdeu as forças. Ao estrondo de sua queda, fiz tremer as nações, quando o precipitei no abismo, com os que descem à cova. Então se consolaram no profundo da terra as árvores do paraíso, a pompa do Líbano, as bem regadas. Também elas desceram com ele ao abismo, com os mortos pela espada. E os que se abrigavam à sua sombra se espalharam entre as nações. Com qual árvore do paraíso competias em glória e em grandeza? Foste precipitado com as árvores do paraíso ao profundo da terra. Jazes no meio de incircuncisos, com os mortos pela espada. Trata-se do faraó,
e de sua tropa, oráculo do Senhor. Capítulo 32. Contra o Faraó 2. No 12º ano, no primeiro dia do 12º mês, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, entoa esta lamentação para o Faraó, rei do Egito. Parecias leão das nações, mas és crocodilo do Nilo. Tu te revolves na correnteza e com tuas patas turvas as águas, pateando em sua correnteza. Isto diz o Senhor. Estenderei minha rede sobre ti, te apanharei em minha tarrafa. Te deixarei encalhado no chão, te esmagarei contra a terra, para que em ti as aves do céu se aninhem e em ti se saciem as feras selvagens. Porei nas colinas tua carniça e encherei os vales com teu cadáver. Com teu sangue regarei a várzea e espremerei sobre os morros e as torrentes se encherão com teu suco. Escurecerei o céu quando te extinguires e enlutarei suas estrelas. Taparei o sol com nuvens espessas e a lua não iluminará. Os astros fulgurantes do firmamento, por tua causa enlutarei, e mandarei trevas à tua terra, oráculo do Senhor. Agitarei o coração de muitos povos quando levar teus despojos às nações, a países desconhecidos. Ao brandir diante deles minha espada, farei que se espantem de ti muitos povos, que seus reis se horrorizem de ti. No dia do teu abatimento, tremerão a cada instante por sua própria vida. Pois isto diz o Senhor: a espada do rei da Babilônia te atingirá. Pela espada de valentes, os mais ferozes das nações, farei tua tropa cair. Arrasarei o orgulho do Egito, e sua tropa será desfeita. Acabarei com o gado da margem do rio caudaloso. Não mais pé humano o turvará. Casco de gado não o turvará. Então acalmarei suas águas e farei fluir como azeite seu caudal, oráculo do Senhor. Quando eu transformar o Egito em desolação e o país ficar despovoado, quando eu ferir todos os seus habitantes, saberão que eu sou o Senhor. Essa é a lamentação que cantarão. As capitais das nações a cantarão, por causa do Egito e de suas tropas a cantarão, oráculo do Senhor. No 12º ano, no dia 15 do mês, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, entoa cantos fúnebres para as tropas do Egito. Conduze-as junto com as capitais de nações ilustres até as profundidades da terra, com os que descem à cova. És mais agraciado que os outros? Pois desce, deita-te com os incircuncisos. Cairão no meio de mortos pela espada e jazerão com ele todas as suas tropas. Os mais bravos guerreiros lhe dirão no meio do abismo: tu e teus aliados, descei, jazei com os incircuncisos mortos pela espada. Aí está a Assíria e todo o seu exército rodeando seu sepulcro. Todos caíram mortos pela espada. E os sepultaram no fundo da cova, seu exército rodeando sua sepultura. Todos caíram mortos pela espada, por ter aterrorizado o mundo dos vivos. Aí estão Elã e suas tropas rodeando sua sepultura. Todos caíram mortos pela espada. Desceram incircuncisos até as profundidades da terra, por ter aterrorizado o mundo dos vivos. Arrastam sua vergonha com os que descem à cova. No meio de trespassados puseram seu jazigo, suas tropas rodeando seu sepulcro. Todos eles incircuncisos, mortos pela espada, por terem aterrorizado o mundo dos vivos. Arrastam sua vergonha com os que descem à cova. No meio de trespassados os lançaram. Aí estão Mosoque, Tubal e suas tropas rodeando seu sepulcro. Todos incircuncisos, mortos pela espada, por ter aterrorizado o mundo dos vivos. Mas não jazerão com os heróis caídos de outrora, que desceram ao abismo com as armas de guerra, a espada sob a cabeça, o escudo sobre o esqueleto. Ainda dão medo suas façanhas no mundo dos vivos. Tu, ao contrário, irás desmoronando no meio de incircuncisos, jazerás com os mortos pela espada. Aí está Edom com seus reis e príncipes. Foram sepultados com os mortos pela espada, jazerão com os incircuncisos que descem à cova. Aí estão todos os chefes do norte e os sidônios todos, que desceram vergonhosamente com os trespassados, por terem infundido terror com suas proezas.
Jazem incircuncisos com os mortos pela espada. Arrastam sua vergonha com os que descem a cova. Vendo-os, o faraó se consolará pela perda de suas tropas. Mortos pela espada, o faraó e todo o seu exército. Oráculo do Senhor. Por ter aterrorizado o mundo dos vivos, ele se encontrará jazendo no meio de incircuncisos, com os mortos pela espada. O faraó, com suas tropas. Oráculo do Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículos de 17 a 20. O de gênio vivo faz loucuras, o reflexivo sabe aguentar. O ingênuo se enfeita com insensatez, o sagaz se coroa de saber. Os maus se dobrarão diante dos bons, e os perversos à porta do honrado. O pobre é odioso até para seu companheiro. O rico tem muitos amigos. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Nós te agradecemos muito, Senhor Deus. Que bênção. Somos abençoados por termos a Ti e a Tua palavra. Que bênção incrível estarmos aqui no dia 227 dessa jornada, onde caminhamos por Tua palavra. E Tua palavra caminha até nós, né? Porque é isso que está acontecendo, Senhor. Não se trata apenas de nós buscando a Tua palavra, mas também da Tua palavra, da Tua história, de Ti mesmo, Senhor, buscando a nós, buscando nossos corações, buscando nossas mentes, buscando mudar as nossas ações, para que as nossas vidas sejam construídas sobre a Tua vontade e a Tua sabedoria. Senhor Deus, nos ajude a colocar essa verdade e essa sabedoria em prática hoje e em todos os dias. Nos ajude a construir nossas vidas sobre Ti, sobre Jesus Cristo, a rocha. Nos ajude a ser inspirados e guiados e a ter coragem pelo Espírito Santo em todos os momentos de cada dia de nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, tá. Então, vimos Ezequiel e Jeremias, né? E como eu disse antes de começarmos, estamos chegando ao fim do livro de Ezequiel. Assim, ainda vai ter vários capítulos pela frente, vai até o capítulo 48, mas hoje vimos o capítulo 32. E o que vimos nele é o que temos visto nesses últimos dias, né? Vimos Ezequiel profetizando contra o faraó, contra a Sidônia, contra Tiro, contra essas outras cidades e nações. E aqui nos capítulos 31 e 32 ele continua profetizando contra o faraó. Ezequiel não está só profetizando para o faraó, mas ele também está falando para o povo de Deus, né? Os judeus que estão exilados na Babilônia. O que vai acontecer com essas nações em que o povo de Jerusalém, o povo de Judá, depositou sua confiança. Tipo, eles confiaram na Síria, eles confiaram no Egito, pensando que os egípcios e os assírios, que eram inimigos deles e inimigos do Senhor, seriam seus salvadores diante dos babilônios. E o que vai acontecer é que o cedro gigante, ou seja, o faraó, ou seja, o próprio Egito, vai desmoronar. E é tão forte a forma como Ezequiel, como o Senhor fala através de seus profetas, porque ele diz: sim, faraó, Egito, vocês são um cedro gigante, vocês são um cedro de copa magnífica, vocês são incríveis, são belos e poderosos, outros descansaram em tua sombra. Porque o Egito fez muitas alianças com as nações ao redor, e essas nações encontraram segurança no fato de que o faraó e o Egito eram poderosos, né? Então outras nações descansavam sob a proteção do Egito, descansavam em sua sombra. Porém, como sempre acontece, né? Sempre acontece, diz lá, se orgulhou por sua altura. Seu coração se encheu de orgulho. Tipo, é aquela ideia de ninguém nunca vai me vencer. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de Deus. E o que acontece diz lá no versículo 15 do capítulo 31. No dia em que ele desceu ao abismo, vesti de luto o oceano. Por ele, o arvoredo da campina perdeu as forças. Lembra que esse arvoredo é uma imagem para as outras nações que encontraram abrigo, sombra, sobre os galhos do Egito. E todas as outras nações também lamentarão por isso. Por quê? Porque confiaram no Egito quando deveriam ter confiado no Senhor Deus. E é isso que vemos no capítulo 32. É a lamentação sobre o faraó. E é realmente incrível, porque pensa, foi neles, foi nisso que as pessoas depositaram sua confiança. Elas colocaram sua confiança no faraó, no Egito, no poder que o Egito tinha. E acabou sendo a pior aposta de suas vidas. É por isso que tem essa lamentação sobre o faraó. É por isso que ele diz até... Aliás, deixa eu te contar umas coisas sobre o abismo. A Assíria tá lá, Elã tá lá, Mosoque e Tubal também estão lá, Edom tá lá também com seus reis e príncipes, a Sidônia também tá lá. Então, todas essas cidades, e isso é interessante para nós porque pensa, peraí, eu conheço esses nomes, eu lembro desses lugares, a Assíria, Edom, e todos eles estão no abismo.
Todos estão em Sheol, juntos dos mortos, porque depositaram suas esperanças no Egito. E daí veio a Babilônia. Então, com isso, Ezequiel está mais uma vez lembrando ao povo, não só profetizando algo que vai acontecer no futuro, mas também lembrando o povo da situação em que eles se encontram. E cara, pensa, é isso que fazemos também, né? Às vezes ficamos pensando nos outros países, falando de política, pensando que algo na política vai resolver nossa vida, né? Igual eles estavam pensando, o que será que Edom tá fazendo? O que será que o Egito vai fazer? É igual a nós acompanhando as notícias do jornal. E o que Ezequiel tá lembrando eles é que, sim, todas essas nações vão desabar sob o ataque dos babilônios. Então, vocês deveriam se preocupar menos com quem se alia com quem e se preocupar mais com o julgamento do Senhor. Vocês deveriam se preocupar menos com a política do dia e se preocupar mais com o destino final dessas nações que estão sendo julgadas pelo Senhor. E isso fica muito claro e aparece também em Jeremias. Hoje lemos o capítulo 4, né? E lembra, conhecemos Jeremias uns dias atrás e ele é um profeta meio esquisito. Não da forma como Ezequiel é esquisito, mas Jeremias é conhecido como o profeta das lamentações. E podemos ver isso no versículo 10 do capítulo 4, onde ele diz: Eu disse, ai Senhor meu, realmente enganaste esse povo e Jerusalém, prometendo-lhe paz ao passo que temos a espada no pescoço. E lembra, isso é antes da destruição final de Jerusalém. E essa destruição vai demorar uns 50 anos para acontecer ainda. 50 não, vai, uns 40 e poucos. Mas isso é antes dos babilônios virem e colocarem tudo abaixo. Tipo, tudo isso tá quase acontecendo, tá aí já. Então Jeremias tá vendo isso e tá se desesperando, falando: Senhor, se nos arrependermos e voltarmos a ti, seremos salvos. Mas essa destruição ainda vai acontecer. Lembra que ele é o profeta das lamentações, e você pode ver ele se lamentando lá no versículo 9, que ele diz: Ai, minhas entranhas, tremem as paredes do meu peito, tenho o coração perturbado e não posso calar, porque eu mesmo escuto o toque de trombeta, o alarido de guerra. Jeremias está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo e ele sabe. O Senhor revelou a ele o que vai acontecer. Aliás, o que vamos ver é que Jeremias vai profetizar por 40, 50 anos e o povo não vai se arrepender. Então, no fim, a mensagem que Jeremias traz não se trata tanto de arrependimento. Assim, se trata de arrependimento também. Ele diz lá no versículo 14, a gente pode ver isso. Jerusalém, lava teu coração de maldades para te salvares. Porém, Jeremias sabe, e vamos ver isso mais pra frente conforme avançamos no livro dele, que aliás é literalmente o livro mais longo da Bíblia. Vamos ver que Jeremias sabe que sua palavra não vai servir tanto como um chamado ao arrependimento, mas vai servir mais como um aviso, dizendo para eles se prepararem para o que está por vir, porque o julgamento está chegando. E sim, você pode se arrepender e ser salvo, porém, independente disso, o julgamento de Deus virá. E você precisa se preparar para ele. Agora, última coisa. Jeremias diz: Meu povo é insensato, não me reconhece, são filhos nécios que não entendem. São hábeis para o mal, ignorantes para o bem. E tem algo sobre isso que serve para todos nós, né? Essa ideia de quando se trata de fazer o que é certo, você não sabe o que fazer. Mas quando se trata de fazer o mal, cara, você é um especialista. Temos doutorado em como fazer o mal e se dar bem. Mas quando se trata de virtude, a gente ainda tá na pré-escola. E eu imagino que muitos de nós se identifiquem com isso, porque é tipo, cara, eu aprendi a fazer o que é errado e tentar me dar bem desde que eu me conheço por gente, porque, né, tentamos fazer isso pra não sermos punidos pelos nossos pais, pelos nossos professores ou quem quer que seja. Aí você acaba se acostumando e ficando até bom nisso. Porém, quando se trata de fazer o bem, como Jeremias diz, somos estúpidos, somos nécios, somos totalmente leigos. Mas, mesmo assim, parte dessa jornada, parte de aparecer por aqui e ouvir a palavra de Deus todos os dias, é pedir a Ele que nos ajude a ser sábios, Senhor. Senhor, nos ajude a não ser bons em fazer o mal. Eu não quero ser bom nesse tipo de coisa. Eu quero ser bom em fazer a coisa certa. Eu quero saber ser virtuoso. Eu quero ser bom em me levantar e voltar a Ti quando eu caio. Eu quero ser bom em seguir vossos mandamentos e saber reconhecer os meus erros. E de verdade, pensa nisso. Eu quero ser bom em ser humilde e em apelar corajosamente ao Senhor Jesus e ao seu amor misericordioso, ao seu sagrado coração, ao seu precioso sangue derramado pelos pecados de toda a humanidade, mas também pelos meus próprios pecados, porque é isso que Jeremias disse. Em algum momento, isso vai acontecer. Vai vir um furacão, né? É o que ele fala. Vai ser como um furacão, onde do nada estava tudo bem e agora não tá mais. E lembra, Jeremias está falando isso 40, 50 anos antes de
quando as coisas vão realmente desmoronar. Mas ele tá dizendo, vocês vão continuar agindo como estão agindo, achando que tá tudo bem. Mas de repente, tudo vai mudar e vai ser pra pior. E assim pedimos ao Senhor, por favor, nos ajude. Nos ajude a não sermos habilidosos em pecar, mas em fazer o bem. Nos ajude a nos tornarmos sábios em virtude, para que possamos viver vidas dignas do Senhor Deus, vidas dignas do título de cristão, vidas dignas do Deus que deu sua vida para que pudéssemos ter vida. E não dá pra fazer isso sozinho, né? Como todo mundo aqui já sabe. Precisamos da ajuda de Deus e precisamos das orações uns dos outros. Por favor, saiba que eu estou rezando por você e, por favor, reze por mim também. Meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.